e também atuo junto com o grupo de paliativos. E é um prazer estar aqui com todos. Obrigada, Jeane, bem-vinda. Eu gostaria agora de convidar a Juliana. Obrigada, Juliana, bem-vinda, para se apresentar. Bom, boa noite, meninas, boa noite a todos, né, que estamos juntos aqui. Gostaria de agradecer o convite, né, um prazer esse encontro. Eu e a Ana Beatriz, a gente gosta muito desses encontros, então espero podermos contribuir um pouquinho. Eu sou psicóloga, né, formada aí há 16 anos, né, mestre em ciências pela Unifesp, tenho especialização em psicologia hospitalar e também em cuidados paliativos pelo Instituto Pallium Latinoamérica. Atualmente estou no Einstein há 10 anos e atualmente eu sou psicóloga do Departamento de Pacientes Graves da instituição, né? Pacientes graves a gente nomeia como a unidade de terapia intensiva e a semi-intensiva. E junto com a Ana Beatriz, nós coordenamos a pós-graduação em cuidados paliativos da instituição, já há uns 5 anos aí que estamos nessa caminhada. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Juliana. Agora a doutora Ana, por favor, se apresente. E boa noite, Emily, Jeane, Ju. Um prazer enorme estar com vocês e dividir essa 1 hora aqui de fala. Eu me sinto muito responsável em poder dividir a nossa lida aqui no Einstein, mas, para além disso, como a Ju sempre gosta de falar, eu fico feliz porque nós tivemos um contato prévio com vocês, é incrível a qualidade com que vocês conduzem as ações aí no serviço de vocês, e é um prazer e uma honra estar aqui nesse momento. Eu sou Ana Beatriz Tomás, eu sou médica geriatra, sou formada há 13 anos aqui em São Paulo, na Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, que a gente chama carinhosamente de Escola Paulista de Medicina. Na escola eu fiz residência de clínica médica, residência de geriatria, coordenei a residência de geriatria há 4 anos e fiz o meu mestrado e agora começando o doutorado lá. E no Einstein eu estou há mais ou menos 8 anos, coordenando a pós-graduação com a Juliana há aproximadamente 4, e minha área de interesse dentro da assistência paliativa é o cuidado com as pessoas idosas, em especial os pacientes longevos, com mais de 80 anos, e a assistência paliativa nas doenças menos óbvias, que são as doenças crônicas, enfim. Então, é um prazer e uma honra estar com vocês 3 e com todo esse pessoal que cada vez entra mais gente, que eu estou de olho aqui do lado, então é uma responsabilidade. Muito bom. Muito obrigada, doutora Ana. Então, como a gente já explicou, né, nosso tema hoje é cuidados paliativos e multidisciplinaridade, e cada uma vai falar um pouco sobre a nossa vivência no dia a dia, no que a gente vive sobre cuidados paliativos, né? Então, fiquem à vontade para perguntar, ao fim a gente vai responder, tá? Então, assim, eu sou enfermeira e a nossa vivência enquanto enfermagem, né, nos cuidados paliativos, eu digo muito que a gente é um tema que quem conhece cuidado paliativo, como a gente já conversou anteriormente, ele é entrelaçado, ele não se separa. A gente não consegue falar em cuidado paliativo sem falar em multidisciplinaridade. Então, a vivência da enfermagem está muito junto com a psicologia, muito junto com a nutrição, muito junto com a fono, a físio, o serviço social, de maneira geral. Então, a gente busca sempre conforto, né? Então, a nossa vivência são pacientes que eles vão estar com um prognóstico, independente de prognóstico, né? Ele vai ter uma doença que é ameaçadora da vida. Então, a gente vai estar procurando sempre promover o conforto. E a enfermagem nos cuidados paliativos, ela atua muito nisso, ela atua na dor, ela atua no controle dos sintomas, no conversar, no ouvir. A gente conversa muito com o paciente, a gente se torna muito próximo do paciente por causa disso. Então, no nosso serviço, a gente consegue também fazer a parte ambulatorial, né? Então, acaba que a nossa vivência pega o paciente desde o paciente mais rígido, que vai estar ali
no ambulatório, mais independente, ou indo para casa, e até aquele paciente que pode sim chegar aos momentos finais dele com a gente, na enfermaria, sendo cuidado da maneira mais, como é que eu posso dizer? Na maneira mais adequada para o que ele acha digno para o fim da vida dele. Então, a gente procura sempre adequar as necessidades do paciente ao que a gente pode servir para ele, né? Então, acho que Jeane pode nos conversar, ajudar também, né? Complementar isso. Então, a enfermagem vem muito nisso, é uma parceria que a gente faz, então, a gente trata da dor, a gente trata de outros sintomas, a enfermagem mais especificamente vem com a hipodermóclise, né, que é uma via que a gente utiliza, que não é muito difundida e que a gente, no cuidado paliativo, consegue fazer, a gente consegue promover mais conforto, evitar que o paciente fique sendo furado múltiplas vezes, a gente consegue flexibilizar algumas coisas que no dia a dia da enfermaria, quem é enfermeiro já e atua nisso, sabe que a gente tem a família, né? Então, a família é um ponto muito importante, o acompanhante é um ponto muito importante, que a gente traz para o cuidado junto, né? A gente flexibiliza as visitas, tenta que os pacientes fiquem mais próximos, né? Que ele tenha essas vontades sanadas, que a gente consiga deixar ele mais próximo e menos e tentar como é que eu posso dizer? Tentar que ele seja menos invadido. Então, essa questão, Jeane vai conversar, essa questão das sondas, essa questão dos procedimentos invasivos. Então, quando a gente fala em cuidado paliativo, pela visão da enfermagem, a gente pensa muito nisso. Eu sei que durante a nossa formação, a gente tem todo um processo, né, de tentar procurar sempre invadir, agir, reanimar, passar sonda, fazer medicação, fazer... E quando eu falo em cuidado paliativo, eu vou fazer isso tudo, mas eu penso primeiro em colocar o paciente à frente disso, não seu José ou Dona Maria, que vai ter uma doença X. Então, a sonda talvez não seja o que seu José ou Dona Maria precisa. A minha medicação, às vezes, eu falo muito nas aulas que eu dou, né? Que existem dores que a gente não cura com a dipirona. Então, vão ter momentos que a gente vai precisar dar mais do que uma dipirona, a gente vai precisar ouvir, a gente vai precisar estar ali presente, né? Com esse paciente. Então, é um cuidado muito individualizado, eu digo que é muito de acordo com cada necessidade, né? A gente vai no dia a dia, não tem como fazer uma forma de bolo, uma receita para todos os pacientes, eles vão ser individualizados, o que eles forem apresentando, a gente vai tentar adequar e vai proporcionar sempre isso, buscando sempre o conforto e sempre em equipe, né? Eu digo muito que as nossas atitudes, as nossas decisões, elas não são tomadas individualmente. Toda vida a gente se reúne, conversa, vê o que a gente acha melhor para esse paciente, estabelece, né, um plano de cuidado. A gente da enfermagem tem a nossa sistematização, então fazer cuidado paliativo também é fazer ciência, a gente avalia, a gente estabelece os diagnósticos, implementa, vê o que ele tem de necessidade. Então, fazer cuidado paliativo vai fazer ciência também, junto com a enfermagem, por causa disso, porque eu vou estar em conjunto, eu vou estar sempre pensando na pessoa, não na doença em si, e eu vou estar sempre buscando fazer a minha sistematização no conforto. Então, eu vou procurar cuidar desse paciente como um todo, incluindo tanto ele quanto a família dele, né? Então, agora, Jeane, se quiser complementar, falar um pouquinho do que é a vivência da nutrição, né? Junto da equipe da gente na Liga de Cuidados Paliativos. Ok. E aí, do ponto de vista nutricional, quando a Emily fala, nós enfrentamos, sem dúvida, um dilema bioético, né? Em relação ao que é bom para o paciente e, na verdade, não só o que é bom para ele. E, em paliativo, nós começamos a perceber e a praticar o ouvir,
né? O ouvir ativo, junto com a família, junto com a equipe, e tendo o paciente aí como centro. Ele não pode estar à parte do seu desejo, não pode estar à margem do que pode desejar, do que é o bem para ele, né? Isso partindo do princípio da beneficência, da não maleficência, da justiça, da autonomia, né? E essa autonomia para o paciente vai acabar favorecendo que ele tenha um bem-estar. Porque muitas vezes é a família que quer que passe uma sonda quando o paciente chega no ambulatório e ele diz, eu não quero que passe uma sonda, porque ele simplesmente ele quer ser cuidado, mas num cuidado afetivo, né? Naquilo que remete à alimentação. Porque, na verdade, a comida nunca é só comida, né? A comida, ela tem um sentido de afeto, ela tem um significado. E a palavra que as psicólogas gostam muito de usar, que eu gosto muito também, é ressignificar, né? Esse alimento, porque remete a uma memória afetiva. E quando nós falamos em alimento, essa memória afetiva, ela acaba levando para a nossa infância uma lembrança, né? E o que é a verdadeira, o significado que tem aquele alimento com o paciente. Então, quando partimos desse princípio, nós vamos entender que é muito mais além de um protocolo nutricional, de um protocolo médico, de enfermagem, né, da psicologia. Nós precisamos compreender aí o significado dessa história, da relação que esse alimento tem em seu processo de vida e de morte. Nós já vivenciamos várias situações, e uma das últimas situações foi uma colega que estava na enfermaria e ela participou desse processo junto com a equipe de enfermagem, com a psicologia, né? Quando o paciente já estava sem possibilidade terapêutica, estava entrando em paliativo, dieta zero, e acabou que o paciente falou para a técnica de enfermagem, vou convidar você para tomar um café na minha casa. Porque aquele café, depois foi descoberto, tem um grande significado, porque toda a tarde ele tomava café junto com os filhos. E aí foi remediado no sentido de que, conversado com a equipe, médico, enfermeiro, a psicóloga, e aí vamos conseguir que isso aconteça. Né? Mas ele estava em dieta zero, sonda aberta, mas ele estava desejando esse café. E isso teve um significado porque levaram café, serviram café em copinhos de 50 ml quando a família foi visitá-lo. E aquele paciente, ele teve uma finitude dele muito satisfatória, porque veio à tona a sua memória afetiva, aquilo que levava ao afeto. Né? Então, teríamos muitas coisas para falar em relação ao suporte nutricional, e muitas vezes, quando ministramos na aula, os alunos ficam perguntando, mas quando eu devo ou não passar a sonda? Então, não existe uma regra de bolso para isso. Não é? Porque nós lidamos com o ouvir, o paciente é o centro, é ele que vai estar decidindo dentro daquele momento que ele está vivendo, do que é melhor para ele, conversando, a comunicação aí ela é essencial. E aí, claro, não se desassocia o paliativo fora da multidisciplinaridade, ou muito mais além do que isso, a interdisciplinaridade. Então, toda a equipe acaba tendo um ouvido ativo em relação a isso. Então, nós sabemos que, claro, o câncer em si, que é a área que nós trabalhamos, ele, por si só, ele tem um grande impacto no estado nutricional desse paciente, na sua performance, não é? Mas dentro do cuidado paliativo, nós iremos o quê? Cada vez mais ter o cuidado do conforto do sintoma desse paciente, levando ele a ter uma qualidade de vida melhor, tendo uma socialização melhor, porque isso vai afetando e repercutindo em relação à sua vida social, familiar, psicológica,
trazendo essas situações. Né? Então, hoje, lá na instituição, no Luiz Antônio especificamente, nós coordenamos um projeto, que é o projeto Nutrindo pela Vida, pensando nos cuidadores, nos familiares, para dar estratégias gastronômicas que aquele suplemento que nós indicamos, ele possa trazer uma memória afetiva, uma memória da sua lembrança, daquilo que ele precisa, né, com afeto. Então, o suplemento que está lá numa receita de uma pizza, ele nem percebe que está em um din-din, viu? Porque aqui no Nordeste é din-din que nós falamos. Não sei aí vocês, se é sacolé, né? Mas me contam que é isso que eu não faço. Tá bom. Então, nós fazemos isso, e isso remete a uma infância, uma memória, e tem sido, assim, bem interessante nesse processo do cuidado. Tá? Então, é algo assim que nós aprendemos todos os dias em relação ao paliativo. E eu lembro agora de uma frase da doutora Ana Cláudia Quitanda, numa palestra dela, quando dizia que a ética não é quando eu quero, em paliativo, não é quando eu quero que façam comigo o que gostariam, que façam com ele o que gostariam que fizesse comigo, mas sim que me escutem que escutem ele como gostaria que ele fosse escutado. Não é? Então, muitas vezes, pelo cuidado excessivo da família, a angústia da família, ela chega querendo que passe logo uma sonda, e não quer ouvir o paciente, porque o significado de não comer pode simbolizar o não viver, né? Ou a morte. Então, isso é doloroso, e aí é onde entra toda a equipe para dar o suporte para essa família, compreender todo esse processo que o paciente está vivendo e que ele não está deixando de ser cuidado, né? Ele continua sendo cuidado, só que de outra forma. Então, é isso que eu gostaria de partilhar com vocês aqui, e qualquer coisa estamos à disposição. Obrigada, Jeane. É muito bacana, né, quando a gente fala principalmente da questão da alimentação, né, que vem muito aquele, eu vou morrer de fome, né, então a gente costuma trabalhar muito nisso, né, de conversar para que isso não seja sofrido, né, nem para o paciente, nem para o familiar, que a gente chegue a um meio termo para. Juliana, você... Pronto, ativei aqui o meu áudio. Vamos lá, então, né? Acho que eu fui escutando vocês e fui pensando um pouco que, de fato, né, paliativos não dá para trabalhar sozinho, né? Então, eu concordo com vocês quando a gente fala da multidisciplinariedade, vai para além disso. Não são especialidades diferentes trabalhando juntos, né? A gente precisa ter essa integração para que, de fato, o trabalho aconteça, né? E aconteça da melhor maneira possível. Então, eu ouso dizer que o nosso desafio é chegar à transdisciplinariedade, né? A gente buscar isso, né? E acho que pensando nessa lógica, a ideia é que a gente possa construir os casos juntos, né? E quando a gente pensa em construção do caso clínico, né? Esse é um conceito muito interessante que é usado nos dispositivos de saúde mental, mas que cabe muito para cuidados paliativos. Tem um colega nosso que é até docente do nosso curso, o Marcos, um psicanalista, e ele está fazendo um doutorado nele em relação a pensar a construção do caso em relação a cuidados paliativos. Justamente para a gente inserir e mudar a posição do paciente de objeto para sujeito, né? Porque é diferente da discussão do caso, né? Que a gente fala do paciente, né? Mas a construção do caso é que o paciente, a subjetividade possa ser inserida ali, e a partir daí a gente pensar o plano terapêutico, considerando a singularidade de cada caso, né? E não mais os protocolos todos que norteiam a nossa prática. Acho que os protocolos, eles são fundamentais, do ponto de vista de não cada um fazer da sua cabeça, né? Por outro lado, a gente não pode usar do protocolo, né, como algo que ingesse a nossa clínica, né? Porque a clínica, ela está relacionada ao olhar, à escuta, à fala, né? Acho que um pouquinho de tudo que vocês foram
dizendo. Então, paliativos é muito além, você tem que olhar para o paciente, você tem que olhar para essa família, então a família é parte do cuidado, né? Existe uma família em sofrimento, geralmente esses familiares, eles acompanham os pacientes desde o diagnóstico, então eles participam ao longo desse processo. Muitas famílias, elas são devastadas também, nem todas as famílias permanecem juntas na mesma dinâmica, talvez juntas, mas estão nem sempre na mesma dinâmica do começo ao fim de vida, principalmente os casos que de fato são evolutivos, né, e caminham para esse momento da terminalidade. Então, a gente precisa cuidar dessa família, né? As famílias, cada vez mais, elas estão dentro das rotinas, seja no ambulatório, seja na unidade hospitalar. Aqui na nossa UTI, por exemplo, a UTI ela é humanizada, é aberta 24 horas, então a família pode ficar o tempo todo, por exemplo. Não tem mais aquela lógica do boletim médico, né, de manhã e à tarde. Então, a comunicação ela é constante nesse sentido. Então, acho que todo o diagnóstico de uma doença grave potencialmente sem cura, né, para além da questão clínica, que a Bia vai falar um pouquinho mais, né, acho que vocês foram complementando, existe algo de um sofrimento psíquico aí, né, que por mais que a gente cuide impecavelmente, um resto sempre vai sobrar, algo sempre vai ter, não vai ser zero, né? Mas a gente precisa se atentar, então, avaliar precocemente todos os sintomas, e aí isso inclui as questões psíquicas também, não é só sintoma clínico, né? Avaliar, poder pensar o cuidado, né? Eu sempre digo que cuidado emocional é responsabilidade de todos nós, profissionais de saúde, né? Óbvio que o cuidado psíquico, o tratamento específico para isso, a gente vai encaminhar para um psicólogo ou para um psiquiatra, mas assim, a possibilidade de você estar ao lado de um paciente, segurar na mão dele, suportar, acolher um choro, acolher uma angústia e poder dizer, olha, esse paciente de fato precisa que a psicóloga da minha unidade acompanhe, ele ainda não foi avaliado, eu identifiquei algo a mais que precisa ser cuidado. Então, não tem como não considerar, né, o sofrimento, e principalmente, acho que a doença oncológica, entre outras doenças, ainda tem, e eu acho que vai ter o diagnóstico vem muito carregado com esse simbolismo da possibilidade real da morte, né, então isso passa, sim, pela cabeça dos pacientes, dependendo do diagnóstico, muitos diagnósticos eles já são paliativos exclusivos, né? Eles já vêm metastáticos, já vêm com doenças muito avançadas, outros não, eles são assintomáticos, então como aderir ao tratamento se eu ainda não me sinto doente. Então, assim, a gente tem variáveis e a gente vai, para poder cuidar e pensar um plano individualizado, um plano singular, terapeuticamente falando, né? Considerando todas as evidências que a gente tem, a gente vai ter que olhar para esse paciente. Acho que uma coisa que vocês falaram, né, a Giane comentou a questão da escuta, né, eu acho que a escuta ela é fundamental, né? Então, nas aulas de comunicação, por exemplo, eu sempre digo, se vocês saírem daqui aprendendo a escutar, a aula valeu, né? Porque esse é o desafio. Qualquer protocolo de comunicação, né, quando você vai pensar, ele é muito mais um norteador também, é muito para dizer, olha, escute que a partir daí você vai pensar o que você vai fazer, né? Você vai pensar o plano de cuidados e terapêutico. E pensando, né, em tudo isso, acho que tem duas coisas que eu gostaria de destacar. Três, né? A escuta, a gente já falou aqui. A questão que está super na moda, e a Bia vai escutar isso pela milésima vez, mas eu vou repetir, a questão da empatia, né, que está muito na moda, temos que ser empáticos, e quando a gente pergunta, o que é ser empático? É se colocar no lugar do outro. Mas será que é possível a gente estar no lugar do outro? Será que é possível a gente sentir o que o outro está sentindo, né? É muito provável que não, né? Mas, por outro lado, eu penso que olhar para esse conceito, olhar para essa situação, a gente poder reconhecer e validar que o outro tem um lugar.
e o lugar é do outro. E a partir daí, todas as nossas intervenções, todos os nossos cuidados, né, quaisquer que sejam, clínico, emocional, social, espiritual, pensando nesse cuidado integrado, né, ele vai passar a partir do que, quais são as necessidades e demandas do outro, seja o paciente, seja a família. Se não, cai um pouquinho que a Jane falou, a chance da gente fazer para o outro, né, aquilo que a gente gostaria que fizesse para a gente é grande, e aí a gente vai fazer para a gente. Né? Então, é uma linha muito tênue essa questão. E acho que a questão da ressignificação, né? Os psicólogos gostam muito dessa fala, mas eu penso que quando a gente se dispõe a escutar o paciente, o sentido do café, o sentido do biscoito, o sentido do travesseiro, o sentido do ursinho, qualquer sentido, quem vai dar é ele, né? Então, a construção de um sentido, né? O que representa essa doença? O que representa estar internado tantas vezes? O que representa a quimioterapia? O que representa a morte? Não sei. A gente sempre tem que partir desse pressuposto que a gente não sabe, né? Então, e para isso a gente vai ter que escutar, né? O que é a morte para essa mulher que tem 3 filhos e é casada e está no melhor momento da vida dela, né? Esse câncer de mama não é igual o mesmo câncer de mama que acontece na colega que está do lado recebendo quimioterapia. A representação psíquica, ela é individual. Então, por isso que a gente precisa tomar muito esse cuidado, né? Senão a gente entra na lógica de que todos os pacientes deprimem, todos os pacientes têm ansiedade, todos os pacientes... Não sei, né? A gente vai precisar escutar para tratar de maneira muito individualizada. Acho que era isso, gente, para começar o nosso bate-papo. Muito obrigada, viu, Juliana? Muito pertinentes suas considerações. Agora, doutora Ana, eu gostaria muito de ouvi-la, nós todas, né? Obrigada, Emily. Eu sempre fico com um caderninho aqui, ó, fazendo as minhas anotações das coisas que eu já aprendi aqui hoje. Muito bom. Gente, eu desculpia. Sim, a Ju fala analógica, acho fino. Eu sou super analógica. Então, assim, para os que chegaram agora, bem-vindos, né? Nós estamos aqui nesse bate-papo com a Emily, a Jane e a Ju. Então, já tivemos a fala de uma enfermeira, uma nutricionista e uma psicóloga, e agora coube a mim, como médica, falar um pouquinho também desse meu olhar dentro da interdisciplinaridade. A verdade é que não existe assistência integral feita por uma especialidade só. Ainda que seja um problema que nos pareça apenas da pele, ou apenas do coração, ou apenas de alguma coisa que se fale apenas, nós não somos apenas uma coisa só, né? E aí, quando a gente discute aqui entre nós, e vocês trazem as preferências, os gostos e a escuta, para mim a palavra biografia, ela me salta aos olhos, assim. É o respeito à biografia e à história que aquele indivíduo construiu ao longo da vida que vai pautar as nossas conduções. Eu digo conduções porque eu não gosto de falar escolhas. O que a gente sempre diz é que não se escolhe algum tratamento ou alguma conduta. A gente avalia o contexto e indica de acordo com a boa prática. Não é algo pessoal. E aí eu caminho por um olhar que nós, do Einstein, temos de forma muito clara, né? Todas as nossas atitudes são pautadas em evidências científicas. Isso, para nós, é muito caro, é muito precioso. Então, quando qualquer um das nossas equipes conduz alguma sugestão de estratégia, isso potencialmente já foi pensado, estudado e discutido. E esse é o nosso olhar como equipe de cuidados paliativos, tanto aqui, na nossa instituição, no Einstein, quanto aquilo que a gente procura inspirar nos outros serviços. Para nós, a assistência paliativa ela só existe quando todos estão envolvidos. E a segurança do cuidado, ela repousa necessariamente no estudo, na atualização e na educação continuada. Você só pode sugerir uma estratégia quando você está muito seguro que aquilo é o que há de mais indicado, de mais prudente, dentro da história de cada um dos indivíduos que cruzam o nosso caminho. Então, quando eventualmente alguém pensa que o cuidado ele é muito técnico,
o conhecimento é muito técnico, mas o cuidado tem que ser o mais moldado e integrado àquela realidade. E aí eu consigo pensar, quando eu falo em cuidado, eu consigo pensar no indivíduo que está sendo cuidado, mas também na família e também na gente como equipe. Esse momento que o mundo enfrenta fez com que alguns colegas que infelizmente não eram capazes de enxergar isso, conseguiram enxergar a importância da equipe. Muitos que ficaram internados falavam, nossa, fisioterapia, incrível como a equipe de fisioterapia daqui sabe tudo de pulmão. Madonna, mas o fisioterapeuta trabalha com isso, eles sempre foram incríveis. Por que a gente não consegue enxergar as pessoas como elas são? Porque às vezes a gente não consegue integrá-los. Eu vou lá, passo visita, a equipe trabalhou loucamente, mas eu passo visita e digo, eu vou dar alta para o senhor, eu acho que o senhor está melhor, eu estou feliz com o tratamento. Enquanto qualquer cuidado repousa necessariamente no nós. E esse nós é a nutrição, é a equipe da Copa, é a equipe de enfermagem como um todo, a enfermeira-chefe, os enfermeiros do andar, os técnicos, os auxiliares, e aí eu queria lembrar de outros nomes. Não existe cuidado integral sem fonoterapia, não existe cuidado integral sem terapia ocupacional, não existe o cuidado integral sem o farmacêutico, psicólogo nem se fala junto com o nutri, fono, não existe o cuidado integral sem um profissional de atividade física muitas vezes, não existe o cuidado integral sem terapias integrativas dentro do hospital. E isso é uma coisa que a gente traz de forma muito clara, não de forma lúdica, de forma assertiva. Para eu estar bem para entrar no quarto, eu também preciso cuidar de mim. E aí eu trago um outro modelo que na nossa realidade é muito clara. A gente também tem os nossos momentos de descompressão obrigatórios, onde os chefes falam, agora nós vamos parar para respirar 3 minutos. E é uma diferença brutal. Ou a gente faz isso quando vai entrar num quarto de alguém que está muito sofrido e que precisa de uma energia que eu tenho que retomar em minutos. Então, assim, cuidar do outro passeia por cuidar da gente e cuidar da nossa equipe. E aí lembrar das pessoas invisíveis, as pessoas que não têm o diploma de graduação e que não sentaram naquela reunião clínica, mas que entram para limpar aquele quarto, que manobram o carro da família todo dia quando eles vão fazer a visita e que também estão interessados em saber se a Dona Maria está melhor, se o Pedro vai ficar bem. A gente precisa integrar o hospital como um todo. Naturalmente, cada um com a sua capacidade de compreensão daquilo, mas a enxergar os invisíveis, parar de usar os nomes em primeira pessoa e começar a usar como grupo e entender que o cuidado paliativo ele é baseado em evidências. E aí, com muita delicadeza, eu e a Ju, a gente quer colocar a visão da instituição em relação ao aprender a assistência paliativa. Muitos de nós estamos em mais de 80 pessoas aqui ao vivo agora, juntos, a gente tem a ideia de que o cuidado paliativo ele é emocional, é uma dedicação de muita poesia e algo muito etéreo, quase pouco palpável. E nós gostamos de dizer que toda essa emoção, toda essa poesia, toda essa musicalidade é fundamental, mas é a moldura de um quadro, de um conteúdo que precisa estar sendo conduzido de forma muito técnica, muito assertiva e com muita segurança. Esse é o nosso olhar como equipe. Todos têm que estar atualizados, aprendemos uns com os outros o tempo todo, a gente tem que ter humildade de saber que as coisas mudam, a gente tem que ter humildade de saber que às vezes o guideline não se encaixa para aquela biografia, e isso tudo a gente só faz em equipe, porque às vezes algo que é claro para a nutricionista, para mim não ficou claro na minha avaliação inicial, às vezes o que é claro para a equipe de enfermagem não é claro para a psicóloga que foi fazer uma avaliação num momento onde a ferida estava fechada, o odor estava controlado, então não existe assistência paliativa em equipe, e de verdade aqui na instituição a gente leva isso de forma muito clara, sendo que absolutamente ninguém é melhor e mais importante que ninguém. Eu esqueci de falar de um indivíduo central no cuidado, que é o assistente social, né? Em qualquer contexto, em qualquer faixa etária, em qualquer nível social, o assistente e o suporte social, eles são fundamentais para costurar as nossas ações. Não sei se eu falei demais, então eu vou ficar quieta agora, mas eu acho que era isso. Tá, até com sede. Muito obrigada, viu, doutora Ana? São considerações importantíssimas. Ninguém estourou o tempo, estamos bem de tempo, ótimo. Então, acho muito interessante o que você estava falando,
que a gente tem esse momento de respirar, né? E lá na equipe a gente fala de uma coisa que é o abraço, como é que eu posso dizer? A gente chama de abraço coletivo, que a gente chega junto, aí a equipe tá ali. Saudade de um abraço coletivo. Infelizmente agora a gente não tá podendo, né, fazer, mas a gente faz muito isso, que é o abraço coletivo, se permite chorar, se permite... que tem muitas vezes que as pessoas evitam, né, como se o choro fosse uma coisa que não pode, porque é profissional. Não, a gente se permite naquele abraço confortar, né, um ao outro, a equipe, ou quando a gente passou por alguma coisa que mexeu com a equipe, a gente sempre faz esse abraço coletivo, que deu até saudades de falar nele agora. Mas agora a gente vai para uma parte que acho bem interessante, que é como um round, quando a gente faz umas perguntas, né, nós da Liga fazemos para vocês, e vocês vice-versa, né? Então, Jeane, você tem alguma pergunta para as meninas para fazer aqui? Só o áudio, que está desligado. Juliana, Oi. sobre essa questão da família, não é? Se você no seu serviço tem vivenciado essa questão da angústia em relação à alimentação, em relação ao paciente não estar se alimentando, o paciente está perdendo performance nutricional, como tem sido essa relação também com essa vivência? Sim, acho que sim, né? Acho que como vocês bem trouxeram, a questão do alimento, ele tem um significado muito afetivo na vida de cada um, né? Se você pegar uma família italiana, meu Deus, né? Nós latino-americanos temos, né? Acho que o alimento é o que pauta os nossos encontros, né? É o cafezinho, é o almoço, é o jantar, é a festa. Então, a comida ela está muito presente, né? E ela tem um lugar, de fato, muito simbólico. E dentro de cada família tem um lugar, né? Acho que esse é o ponto, um dos pontos. Então, sim, quando o paciente ele começa, né, a entrar nesse processo evolutivo de doença, né, nos momentos aí mais, não só finais, né, mas quando ele está mais frágil e que ele não tem mais apetite, né, e que ele não consegue mais se alimentar como antes, a família geralmente fica muito angustiada, né? E como se não comer aquilo que vai fazer com que ele morra de fome, né? Não é a doença, mas é a falta da comida ou da água, né? Mas nem uma aguinha, nem um sorinho, né? Essa fala é muito comum, né? Então, sim, eles se angustiam muito. Eu entendo, né, e aí as nossas discussões passam muito por isso, né, se existe uma relação, um vínculo de confiança e segurança dessa equipe que cuida, né, se desde lá de início de diagnóstico e dependendo do momento da doença, né, esse médico oncologista, por exemplo, né, a nutricionista, essa conversa de que esse momento pode chegar, né, e que ele vai chegar, e que o paciente não vai estar com fome, né? E que talvez oferecer alimentos que de fato vão satisfazer muito mais o desejo do que a parte nutricional, né? Não precisa mais atingir metas nutricionais a qualquer preço, é muito importante, porque aí a família vai ficar tranquila. Não é sem sofrimento de todo, como eu falei antes, mas ela consegue entender que aquilo faz parte do processo de evolução de doença dele, e que naquele momento, né, talvez dar mais comida, colocar uma sonda, pode fazer mais mal do que bem para ele. Né? Eu já vivi situações em que estava muito alinhado com a equipe, essa questão era um paciente demenciado, já bastante comprometida a funcionalidade, cognição, e ele tinha internações por repetição, né, por disfagia, e estava muito alinhado com a família, com a esposa principalmente, a questão de não passar sonda, né, nem gastro. E eu lembro que um dia esse paciente foi para a semi-intensiva, e aí veio uma fono avaliá-lo, que não tinha nenhum olhar paliativista, era o protocolo mesmo, precisamos atingir as metas nutricionais. E junto com a nutricionista,
conversaram nas avaliações com a paciente, com a esposa, e aí plantaram a sementinha da dúvida, se de fato precisavam ou não passar a sonda ou a gastro, enfim, no caso era gastro, e o paciente delírio, agitado, enfim, acabaram levando esse paciente para fazer essa gastro. Quando ele chega no quarto, horas depois ele morre. E eu lembro que a médica paliativista, assim, ela ficou tão triste e tão decepcionada e muito brava com a equipe, que ela vem e faz até uma fala assim: vocês estão felizes que atingiram as metas nutricionais? Né? Então, assim, é isso, expor o paciente a situações totalmente sem indicação e desnecessárias, né? Que não trazem benefício, ao contrário, mais sofrimento. Então, eu penso assim, Jane, que a comunicação, o acolhimento, né, a família aí participando da construção dos sintomas, o que vai acontecer na evolução dessa doença, vai facilitar, é um facilitador para que essas decisões sejam mais cuidadosas nesse momento, né, e que a gente possa oferecer o melhor cuidado, o mais adequado e indicado para cada paciente. E se eu puder só fazer uma inserção nessa fala da Ju, nós, da assistência, do contexto de assistência paliativa, nós somos muito jovens dentro do hospital, como um todo. É uma área de atuação muito recente. Os primeiros médicos com título de especialista no país, eles foram titulados em 2012, né? Então, ontem à tarde, praticamente. Então, faz parte também da atitude de equipe antecipar, e por isso a Ju falou o acompanhamento linear, mas a gente costuma fazer muito isso. Olha, é capaz que algum colega que ainda não esteja familiarizado com isso vá sugerir em algum momento. A gente tem que falar, inclusive, isso. Pode ser que alguém diga que ele está desnutrido porque não entende que a demência avançada consome essa energia mesmo com dietas por tubos. E se essa pessoa falar, tá tudo bem, a senhora me avisa, eu vou comunicá-los qual é o seu contexto. Eu sempre gosto de antecipar também os distratores, porque daí a família vê segurança. Falou, a Bia falou que isso podia acontecer mesmo e que está tudo bem, porque essas pessoas estão começando a entender o contexto. E aí a dúvida, às vezes, se vai. Pode ser que a dúvida não suma nunca, a pessoa traz uma questão tão enfática, e aí, pessoal, preparem-se, esse é o dia a dia do cuidado paliativo. A cada dia entender que pessoas novas entram em contato com a nossa vida, que elas podem não ter segurança em relação a algumas condutas, e, de novo, a nossa única estratégia é a segurança na fala baseada nas nossas educações continuadas. Eu observo muitas vezes, assim, e aí a questão cultural ela é importante, né? A gente é um hospital judaico, e nós temos muitos pacientes, Bia, lá na área que ela trabalha, e na UTI na SEMI eu já vi também, muitos pacientes idosos, demenciados muitas vezes, ou mais idosos que passaram pela experiência horrível de campo de concentração. E muitas vezes a sonda, dependendo do momento do paciente, aquilo é interpretado para o paciente como uma tortura, né? Outras situações também de passar muita fome, né? E aí agora para a família o alimento é algo que não pode faltar, por isso da questão do sentido e do lugar do alimento, né? Não é só nutricional. Então, quando a gente consegue escutar e fazer uma análise da situação, tudo isso vai ser levado em consideração para indicar ou não, né? Ou para ponderar a indicação ou não. E é muito cultural mesmo, né? Eu não sei se vocês viram na televisão, no jornal esses dias, existem neurocirurgias que são feitas com o indivíduo acordado. E aí é um músico, fica tocando violino, é um professor, ele dá uma aula. E na Itália, eu vi, acho que foi no jornal, uma italiana, uma nona, que estava fazendo bolinho de arroz, bolinho de chuva, no centro cirúrgico, porque para ela, aquilo era o mais refinado de estratégia de uso cognitivo. Então, a foto era interessantíssima, porque todo mundo paramentado, uma senhora
com a cabeça exposta para o neurocirurgião, e aí aqui na frente ela fazendo bolinho com farinha e sal. Aí eu falei, gente, eu vou colocar isso na minha aula de nutrição e hidratação no fim da vida. Olha o sentido da comida para essa mulher. Talvez para ela, para essa família, a gente nunca consiga não sugerir uma dieta artificial, porque eles vão falar, mas Bia, minha mãe foi operada dentro do centro cirúrgico fazendo bolinho de chuva. Eu falei, Então é interessante isso. Depois procurem. Foi essa semana. Eu achei sensacional a nona fazendo bolinho dentro do centro cirúrgico. É muito bacana, né? Essa subjetividade, né? De cada pessoa, de cada história, de cada biografia, como você falou. E você, Juliana, ou doutora Ana, tem alguma pergunta para a gente? Quer fazer, Ju? É você primeiro, depois eu vou. Emily, eu queria te perguntar o desafio de integrar a tua equipe, porque a tua equipe, que é a equipe de enfermagem, ela é a mais numerosa e a que está nas entranhas do cuidado, né? Eu sempre digo que quando você está no hospital, você não faz ideia de quem é o dono do hospital, quem que é o acionista majoritário, quem que é o diretor clínico, mas você sabe o nome de toda a equipe de enfermagem que fica de manhã, que fica à tarde, aquele plantão que as pessoas ficam mais próximas de você, que sabe que você gosta da janela mais ou menos aberta para ver o sol entrar. Então, para mim, como paciente, a enfermagem é o hospital de uma forma global. E aí o desafio de integrar pessoas com formações tão distintas. Queria saber aí, como equipe, como você atinge esse desafio. Eu posso complementar a pergunta, né? Eu acho que é isso, o desafio, e se enfim, no trabalho, a sua equipe, enfim, como que você tem lidado com a questão da educação continuada, a formação da sua equipe, enfim, pensar esse viés também. Pronto, respondendo, né? A gente trabalha, a gente constrói, né, a equipe, a gente diz muito na liga que a gente é formador, a gente gosta de formar. Então, claro que a gente vai ver de acordo com o perfil, né, de cada pessoa. Tem aquela pessoa que é mais ágil, que gosta daquele movimento de um pronto-socorro. Tem aquele profissional com perfil de rotina, que é metódico, que gosta de prestar atenção nos detalhes. Então, a gente faz uma coisa ali que a gente chama de momento do saber, né? Então, principalmente falando em cuidado paliativo, a gente tenta muito fazer esses momentos do saber com a equipe de enfermagem. Então, é essa a forma que a gente acha ali, separa 10, 15 minutinhos, no meio do plantão, aquela hora que acalmou o plantão um pouquinho, junta todo mundo, gente, vamos discutir sobre isso. Então, ainda mais numa enfermaria como a nossa, que tem essa especificidade, né, de cuidados paliativos, falar que não vai passar a sonda para um profissional que já está acostumado desde o início a passar sonda, ou falar que não, aquele paciente não vai para a UTI, porque já foi combinado que ele ia ficar aqui. Então, a gente vai abordando aos pouquinhos, por meio do momento do saber, e vai aparando, né, conversando individualmente. Quem chega muito assim, meu Deus, cuidado paliativo, ainda traz um pouquinho daquilo, eu não tenho mais nada para fazer, né, que infelizmente ainda tem algumas pessoas que têm esse pensamento, mas em pouco tempo eles percebem que a gente tem muita coisa para fazer e fica, meu Deus, eu estou trabalhando aqui, como é? Então, a gente vai aos pouquinhos construindo mesmo, vem a equipe, traz alguém, a gente age assim, sempre tem aquele da equipe que é mais acolhedor, né? Então, aqui a gente trabalha assim, aqui é importante a família, é importante como um todo. O cuidado é diferente, porque esse paciente está em cuidados paliativos, mas a gente vai fazer... É um desafio, né? Porque não é todo mundo, que a gente conversa bastante, que não é todo mundo que está pronto para trabalhar com isso, ainda mais porque a morte, né, hoje em dia, ainda é vista como uma coisa ruim por algumas pessoas. Então, acho que a gente tenta integrar por meio desses encontros, dessa educação contínua, né, que ficou redundante, mas aos pouquinhos abordar assuntos como a hipodermóclise, que a nossa equipe já consegue, como o cuidado paciente paliativo, que é a dor total, o que é cuidar diferenciado no cuidado paliativo. Não sei se eu respondi direito. Sensacional. Jane, complemente você como
nutricionista que também coordena uma equipe de bastidor grande que sofre muito quando o prato tem 10% comido e os 90% que volta. Eu aprendi com as minhas amigas nutricionistas que essa questão de resto ingesta é algo que desespera o coração de vocês. É verdade. Nós, assim, no nosso serviço, recebemos alunos e aí nós entendemos que ainda existe uma fragmentação dessa questão do saber em saúde e do modelo ainda biomédico. Então, normalmente os alunos chegam querendo atingir os 100% de caloria, proteína, carboidrato e assim por diante. E aí, para eles entenderem, é um tempo, mas que acaba sendo rico também, porque eles compreendem o lado que é do paliativo, né? O cuidado, o conforto que esse alimento pode trazer para o paciente, numa forma afetiva, e não só na questão, de fato, nutricional, calórica, de nutrientes, mas muito além, né, do protocolo, que o protocolo é importante, como nós falamos no início, mas muito além desse protocolo é entender o contexto desse paciente social, psicológico, né, até porque a alimentação é um fenômeno biopsicossociocultural muito complexo, e aí é aquilo, é cada um na sua individualidade, por isso que não existe uma regra de bolso. E eu lembro agora do que a doutora Eliane falava, do que ela aprendeu com o professor dela em paliativo, que é como um pega-vareta, né? Que eu vou tirar aquele pega-vareta preto e aí tenho que saber a hora certa de como fazer. Então, existe a individualidade. Vai existir aquele paciente que precisa do suporte nutricional por sonda, mas que isso não vai afetá-lo emocionalmente, porque é necessário a hidratação, mas vai ter aquele que eu vou ter que satisfazer o seu desejo, né? Como aconteceu logo em algum tempo atrás, um paciente que estava lá também. Eu fui passar visita de dieta zero e ele olhou para mim, não me deixe morrer com fome. Aquilo, assim, foi um impacto muito grande. E aí fomos conversar com a médica, que era responsável pelo paciente, com a enfermeira, e conseguimos trazer um momento de afetividade para ele. E, por incrível que pareça, ele queria refrigerante. E isso vai de encontro aos princípios nutricionais, obviamente. Né? É um assassinato da boa alimentação. Então, mas aquilo trouxe para aquele paciente um momento de prazer, e para a equipe foi assim, algo que trouxe também um aprendizado muito importante. Então, eu vejo nesse aspecto aí. Eu acho bacana que a gente consegue fazer esses agradinhos, né? Por exemplo, teve um dia que uma paciente que queria tomar açaí, a gente conseguiu, a nutrição ajudou, a enfermagem fingiu que não entrou, e a gente acaba que consegue fazer o paciente tomar o que ele deseja, né? Dentro das possibilidades. Eu gosto dessa fala de dentro da possibilidade, porque a gente também se depara com coisas do tipo, um indivíduo muito frágil, com engasgos frequentes e que quer comer a farofa como último desejo. Ainda que seja um desejo visceral, a gente vai ter que falar e antecipar um potencial sofrimento. Olha, ele não tem condições de segurança da farofa, mas eu vou discutir com a nutrição e com a fono se a gente pode fazer um patê com esse sabor, ou umidificar essa farofa com banana e um molhinho muito cremosinho. Então, assim, porque às vezes as pessoas entendem que o cuidado paliativo é alguma coisa do tipo libera geral. E a gente é responsável até o último segundo. Eu brinco que nós não somos fadinhas dos últimos momentos da vida, né? Não é realizar desejos. Eu acho que a gente não pode deixar de ter a segurança, né? Porque senão a gente vai fazer mal, né? Existe o consenso, né? Existem os guidelines, então tudo tem que ter a sua coerência nesse processo todo. Exatamente. Nas diretivas vai ter vinho, né, Bia? Na da Ju, com certeza. Eu não sei. Na nossa instituição, que muitos pacientes viajam
para cuidar da saúde e depois retornam às suas casas, não é raro que alguns peçam para que faleçam no seu estado, no seu país, e às vezes é super angustiante para nós como equipe, porque quando a gente senta para avaliar a pressão de oxigênio, o risco de saturação, o tempo de viagem, às vezes a gente tem que falar não, e é angustiante para nós, porque a gente quer, já aconteceu mais de uma vez comigo, da gente sentar, perguntar quem que ia no avião junto, não, eu vou, não sei o quê, aí todo mundo parou e falou, gente, não é seguro, não é seguro, não é seguro. Então, e é um trabalho em equipe sempre. Mesmo esse discurso de que morrer em casa é lindo também, né? Depende, né? Acho que é muito no que você está dizendo, Bia, nessa lógica de que, primeiro, sim, essa família vai ter estrutura física, né? Dependendo do momento de doença, essa família tem estrutura emocional, né? Quem vai cuidar? Se é um paciente, por exemplo, com potencial risco aí de hemorragia, como que é isso, né? Como que vai ser o controle de sintomas no fim de vida? Depois que morre, quem atesta? Então, assim, tem que ser muito, muito organizado e planejado para não ser muito mais traumático do que a borboleta voando que acontece por aí, né? As borboletas, a gente brinca que às vezes a realidade esmaga as borboletas. Né? Tadinha, a borboleta é o símbolo do cuidados paliativos. A gente não gosta dessas borboletas voando, porque é isso, né? A gente precisa olhar para o caso, né? E ver o que o caso, o paciente, a condução, o que aquilo pede, né? Para a gente poder oferecer de novo o melhor cuidado. Né, e proteger essa família. E vem a questão da individualidade, né? Isso, porque essa família fica, né? E a gente precisa avaliar os riscos, né? Para potencial luto complicado depois, como vai ser o suporte, como essa família fica. Isso é nossa responsabilidade também, né? Meninas, vamos chegar às vias finais, né? Da nossa webinar. Eu estou adorando, por mim, ficava mais tempo conversando, tirando dúvidas. Podemos fazer mais vezes. Aí em Natal, em outubro. Né? Então, eu vou deixar aberto para vocês fazerem suas falas finais. Vou aproveitar enquanto isso para ver se tem alguma dúvida aqui nas conversas, certo? Aí a gente vai falando. Quer começar, Jeane? Quem quer começar? Diga lá, Jeane, o seu microfone está fechado. O fone, Eu quero só finalizar aqui dizendo que paliativo é um aprendizado, né, de vida. Trabalhar em oncologia, na verdade, se trabalha com paliativo, não existe uma fragmentação em si, mas é um aprendizado, é algo que os pacientes nos ensinam muito mais, e colocando, né, vendendo o meu peixe, porque eu falo da parte mais gostosa, que comida é afeto, né? Então, o alimento é muito mais do que nutrir, ele é afeto, de fato, e ele tem muita relação com a vida. É isso, e obrigada. Muito bom. Obrigada, Jeane. Muito bem, então vamos lá, eu também agradeço, eu estou muito feliz desse encontro, né, espero que em breve, de fato, né, para quem está aqui, a gente está com uma ideia de nos unirmos para uma pós-graduação em cuidados paliativos aí em Natal, então espero que a gente se encontre logo, logo, e eu vou finalizar, então, minha fala com uma frase da Cicely Saunders, posso? Um clássico. Um clássico, vamos lá. Não podemos mudar o que está acontecendo, mas podemos ajudar a colocar o fardo em proporções suportáveis. Um beijo, uma boa noite. Nem sei o que falar agora, Juliana. Agora ficou muito complicado para mim. Ana Beatriz, você é ótima, vai lá. Gente, queria realmente agradecer. Eu tenho 1 milhão de histórias para contar e refletir sobre a pandemia, mas uma coisa muito boa é que as distâncias realmente diminuíram, no sentido de que a gente se permite se encontrar, sim, ainda que de forma virtual. Eu entendo que a presença e o encontro são fundamentais e não são possíveis de serem substituídos, mas eu acho que a gente pode entender que com esse novo modelo, a gente pode estar mais próximo quando o estar próximo, de fato, não é possível.
possível. E independente de qualquer coisa, vocês sabem que podem nos procurar. Nós temos o maior prazer em poder estar com vocês de alguma maneira. E se for para ser que, então, em 2 de outubro, né, a gente esteja aí para abrir o curso de cuidados paliativos junto com vocês da Liga. Nós estamos aqui na torcida. Muito obrigada, doutora Ana. Tem uma pessoa nos comentários que quer fazer um relato. Só para deixar claro que a gente vai acessar o relato, só para a gente finalizar, para não postergar muito. Aí a gente discute no comentário, pode ser assim? Tá. Eu gostaria de finalizar agradecendo, acho que foi rico demais essa experiência, estou muito feliz e satisfeita. Eu acho que elas já deram spoiler, né, como o pessoal está falando agora, que a gente vai ter um após, que eu tenho fé que vai dar tudo certo, para a gente ter após em cuidados paliativos multidisciplinar da Liga, em parceria com a Albert Einstein. Então, acho que riquíssimo, uma experiência ímpar, que eu estou torcendo muito que chegue, que dê tudo certo. E aproveitar também para falar que em julho nós vamos ter uma capacitação EAD em cuidados paliativos. Então, fiquem de olho, né? Quem tiver, fiquem de olho no site, no site da escola, que a gente vai divulgar, vai passar todas as informações direitinho. E só para encerrar, eu quero também deixar que a gente vai ter uma próxima webinar, que é no dia 22 de junho, com o tema Oncologia e Covid-19, né, mais atual e possível, que vai vir com o pessoal da EUSERV, que eu nunca sei falar direito, EUSERV, com Luana Ludwig, Letícia Bonfadini, Dr. Igor, que é médico do Giselda, e Dr. Edilmar de Moura, que é o nosso radiologista aqui da Liga. Então, fiquem de olho, convido a todos. E muito obrigada, gente. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Diane, Emily, Ju, um prazer. Beijo, gente. Até outubro. Até outubro. Muito obrigada. Quem quiser ter mais notícias, acho que está no site do Einstein, né? A pós-graduação, né? Então, fiquem à vontade para dar uma olhadinha lá como o curso está estruturado. Qualquer dúvida, acho que procura a Emily, a Jeane, e a gente também está à disposição. Deixa eu agradecer o Anderson e a Grace, que ficaram no bastidor. A gente não se conhece, o Anderson ainda vi por vídeo, a Grace ainda não conheço, mas obrigada também, um beijo para vocês. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Prazer. Tchau.